Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos felizes de poder retornar a essa casa de oração. Feliz para com Deus por tudo quanto tem feito em nossa vida. Feliz por você estar aqui adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Eu quero dizer a você que você não saiu de sua casa para perder tempo. Você está no lugar certo. Veio adorar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E Deus é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o temem. Amém? Pode tomar os seus assentos, fiquem à vontade. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar um texto com vocês. Por gentileza. Primeiro livro dos reis de Israel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19, e o verso de número 24. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19 e verso 24. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: e também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado seus pés, nem tinha feito a barba e nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que o rei voltou em paz. Amém? Glória a Deus. Dê alguns minutos de sua atenção, por gentileza. Prometo aos irmãos que serei lacônico em minha oportunidade, mas eu quero pregar para você aquilo que Deus gerar no nosso espírito. Queridos, a Bíblia diz que é com muita tristeza um acontecimento ferrenho vai se desenrolar em Jerusalém. O texto diz que Davi, quando começa a reinar sobre todo Israel, Davi tem cuidado de buscar de Deus a sua presença para que Davi pudesse ser um rei exímio à frente do povo de Israel. O texto diz que durante todo o período de tempo que Saul ocupou a cadeira de rei em Jerusalém, Saul se preocupou com muitas coisas: pelejar contra os seus inimigos, construir fortalezas, se preocupou até em pelejar contra Davi. Só que o texto vai dizer que agora Saul sai de cena e Davi começa a reinar sobre Jerusalém. Quando Davi começa a reinar, um dos seus primeiros feitos é buscar de novo a arca da aliança que outrora tinha sido perdido. E Davi traz de novo a arca para dentro de Jerusalém. O texto diz que a presença de Deus retorna de novo ao ambiente, retorna de novo ao lugar de onde nunca deveria ter saído. A festa, aqueles que tinham visto a glória de Deus partir, agora vê a glória de Deus voltar. O texto diz que quando a arca é perdida, é marcada pelo nascimento de uma criança que vai carregar sobre as suas costas uma conjuração e também uma nomenclatura pejorativa. E acabou, foi-se a glória de Deus. Interessante é que o texto diz que a glória de Deus se foi, mas a presença de Deus permaneceu em Jerusalém. Porque a presença não estava condicionada à arca. Deus se manifestava pela tampa do propiciatório, mas ainda tinha o profeta Samuel que buscava a Deus de dia e de noite. Ainda que a arca tivesse se perdido, havia um profeta buscando a Deus. E aonde tem um profeta que busca a Deus, a presença dele se manifesta.
e acabou, foi-se a glória de Deus. Quando a mulher de Finéias vai dizer isso, ela está usando o termo foi-se a glória, porque o termo glória aqui, para essa conotação, fala de um Deus glorioso que nunca tinha perdido uma batalha, entende? Ela está dizendo, foi-se a glória de Deus, como se Deus tivesse perdido a batalha. Ela está vendo a arca ser levada, ela está vendo o símbolo máximo da presença ser levado pelos inimigos, e ela está dizendo, Deus perdeu a guerra, Deus perdeu a batalha, foi-se a glória de Deus. Só que o Deus que nós servimos nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. A arca chega na terra dos filisteus, e quando é depositada em Bet-Semes, o texto diz que de repente os filisteus vão abrir a tampa do propiciatório para saber o que tinha dentro, porque eles querem a revelação do poder do povo de Deus. Para eles, na mente deles, dentro da arca tem alguma coisa, um utensílio mágico que dava força para Israel vencer a peleja. Só que o que dava força não era o que estava dentro da arca, é o que tinha dentro do coração do povo de Deus. Deus não deposita poderio, e Deus também não deposita, irmãos, o seu agir, o efetuar e o seu trabalhar em coisas. Deus se utiliza de pessoas. Coisas são transitórias e passageiras. Você é um ser carnal, e acredite, o mundo aí fora não, mas nós sim, que estamos aqui adorando a Deus na beleza de sua santidade, porque estamos lutando e buscando a Ele para ser seres eternos, transformados do corpo carnal em um corpo de glória, para adorarmos somente a Deus, o Santo dos Santos, durante toda a eternidade, aonde nada mais poderá nos causar dor, porque o texto diz que morte e choro não haverá nunca mais, a tristeza e a dor também passará. Ali só terá os santos adorando ao Senhor dos exércitos, dando a Ele toda a honra, dando a Ele toda a glória, prestando a Ele todo louvor, toda a adoração. É por isso que nós estamos aqui, não é porque somos bons, não, é porque queremos de Cristo uma morada. Estamos aqui adorando a Ele, porque a promessa dele é essa: eu vou, mas eu vos prepararei lugar, e aonde eu estarei também vós estará. É por isso que nós estamos aqui. Aí os filisteus vão olhar e vão dizer assim: a gente acabou com o povo de Deus. Aí vão pegar a arca, tirar de Bet-Semes e vão levar para o templo de Dagon. Quando eles pegam uma arca e depositam no templo de Dagon, vão colocar a arca nos pés da estátua de Dagon, no templo central dos filisteus. Escute isso. E aí eles estão tocando símbolo, pandeiro, alaúde, fazendo maior festa, e estão dizendo: Dagon venceu Yahvé. O cântico era esse: Dagon venceu Yahvé. O Deus dos israelitas foi derrotado por Dagon, porque Dagon é forte. Aí o texto diz, irmão, que durante o dia inteiro eles estão cantando: Dagon venceu Israel e venceu Yahvé, o Deus de Israel. Só que de repente, quando o último sacerdote dos filisteus deixa o templo e a arca colocado nos pés de Dagon, quando ele volta durante o período da manhã, a estátua de Dagon está prostrada diante da arca da aliança. Ele olhou e disse: alguém entrou aqui e deitou a estátua. Só que eles tinham um protocolo, irmão. Existia o templo, o altar e o limiar. Ninguém pisava no limiar do templo de Dagon, nem o sumo sacerdote deles. Ele está dizendo: alguém veio aqui, pisou no limiar, deitou a estátua, levantou ela. Durante todo o dia gritaram de novo: Dagon venceu Yahvé. Quando chegou no período da noite,
a estátua de Dagom novamente prostrada diante da arca da aliança do Deus de Israel. Quando ele chegou no ambiente, diz: não, tem alguma coisa errada, alguém está mexendo, está prostrando a estátua. Aí Deus diz: para mostrar que eu sou Deus, vou fazer um negócio diferente. Eles levantaram a estátua de novo, e quando foi no outro dia, ela não estava prostrada. A cabeça de Dagom e também metade do corpo estava totalmente cerrada diante da arca da aliança. Eles olhou e disse: isso aqui não foi coisa da mão do homem, é o Deus de Israel que desceu aqui dentro, porque ele tem poder de entrar no ambiente do inimigo, bater de frente com o valente, na casa do valente, e dizer para ele: maior é Jeová, maior é o Deus de Israel. Dagom caiu, mas a presença de Deus permaneceu de pé. Davi está reinando. Eles vão pegar a arca e diz: tira daqui, não deixa mais aqui dentro, porque a arca da aliança para quem é temente é bênção, e a presença de Deus para quem é desobediente é maldição. O texto diz que Deus é formidável e terrível. Duas conotações variáveis. Ele pode ser formidável trabalhando para o bem, formidável trabalhando como método de punição. Aí depende de como nós colocamos diante da presença dele, de como nós tratamos a presença dele. Quer ver? Na casa de Abinadab, Deus foi formidável, não trabalhou de maneira nenhuma. Entrou, permaneceu e saiu. A casa continuou do mesmo jeito. Já na casa de Obed-Edom, ele foi formidável de uma maneira totalmente positiva. Entrou na casa de Obed-Edom, a seara de Obed-Edom triplicou. Entrou na casa de Obed-Edom, a madre da esposa de Obed-Edom, que era fechada, se abriu. Os filhos de Obed-Edom tornaram-se ministros do Deus de Israel. A casa de Obed-Edom prosperou em tudo. Sabe por quê? Porque todos os dias antes de dormir chegavam diante da presença e diz: a gente não pode tocar porque não somos sumo sacerdote, mas enquanto a presença estiver aqui dentro, nós vamos adorar a Ele. E era glória o tempo inteiro. Irmão, a questão não era o caixote e a arca, porque era só uma simbologia, era a reverência que era prostrada para ela. Durante 20 anos na casa de Abinadab nada aconteceu. Irmão, isso aqui é para se preocupar. 20 anos entrando e saindo de culto, 20 anos entrando e saindo da igreja, 20 anos dizendo que é crente e nada acontece. O problema não está em Jesus, o problema está na gente. Aí chega Obed-Edom, 3 meses o negócio andou, o negócio foi para frente. A casa que estava quebrada começou a ser restaurada, a porta que estava fechada abriu, trocou de carro 2 vezes já em menos de 1 ano. A porta da empresa prevaleceu no meio da pandemia, no meio de tudo quanto aconteceu de mal. Aí alguém está dizendo: qual é o segredo? O segredo é só adorar, é só adorar. Irmão, Deus não trouxe aqui você para querer somente o seu dinheiro, não. É bom que nós ajudamos a obra de Deus, mas se você não depositar o teu coração no altar de Deus, nem a tua oferta Ele recebe. E nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de trazermos de novo a presença para dentro do ambiente. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quando Ele entra, Ele vem como som de trombeta, um barulho estridente, e o povo todo não consegue permanecer calado, porque diante da presença de Deus, até o Leviatã e a tristeza salta de alegria. É por isso que a gente adora e dá glória ao nome dEle. Escuta isso aqui. Os filhos de Deus falaram: rapaz, vou entrar nisso aí não, vou nada. Estão falando para vocês vão continuar com a arca. Ele diz: não, a gente trouxe, não sei nem por que a gente trouxe. Manda de novo esse negócio para eles. Aí diz: o que a gente vai fazer? Eles dizem: amarra no meio de uns boi aí e manda de novo. E eles amarram, levam a arca. Davi busca, introduz ela em Jerusalém, traz a presença de volta. E Davi está tendo um reinado pacífico, entre aspas, um reinado vitorioso. Está pelejando contra os inimigos e está sendo vencedor. Todas as guerras que Davi desceu a pelejar, Davi venceu todas na frente do exército de Israel. Davi só perde uma guerra, que é por seu próprio desejo e pela sua própria vontade, que é quando ele não desce para pelejar contra os filisteus,
fica na varanda de sua casa e comete um adultério com a mulher de Urias. Davi não perde para Golias, Davi não perde para o urso, Davi não perdeu para o leão, Davi não perdeu para filisteus, perizeus, saduceus e tanto outros eus. A única coisa que Davi perdeu foi para o seu próprio eu, foi para ele. Porque diferente do que nós pensamos, o seu maior inimigo não é o teu patrão, seu maior inimigo não é o teu amigo da escola, o teu maior inimigo é você próprio. Tiago vai escrever e vai dizer que cada um a ser tentado não diga que Deus o tentou, porque somos tentados pelas nossas próprias vontades e pelas nossas próprias concupiscências. O coração do homem é maldoso, leviano e é um coração perverso. O homem sem Cristo tem coragem de fazer coisas absurdas. Tudo que há de ruim em você é você mesmo, e tudo que há de bom é uma partícula de Cristo que mora dentro do teu coração. Quando nós olhamos para nós e nós vemos algo de bom, e alguém consegue enxergar em nós algo de bom, alguém está vendo aquilo que Cristo colocou de melhor em nós, a sua presença. O ser humano não tem poder de salvar a si mesmo, é por isso que recorremos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, por intermédio de uma graça preveniente. E Ele não oferece para você à toa, a graça te atraiu, aí você aceitou a ela, aí Cristo diz assim: já que você aceitou ser participante da graça, eu vou depositar uma partícula minha em você, aí a glória de Deus reflete em nós. É por isso que Paulo vai dizer que não há bom pregador, não há bom cantor, não há bom pastor. Ele vai dizer: há muitos vasos dentro da casa de Deus, só que Deus deposita tesouros em vasos de barro. Paulo está dizendo que dentro de nós o que tem é mais importante do que o que nós somos, ou seja, a glória e a presença que há em nós é mais importante do que o recipiente. Paulo está dizendo: o tesouro, a traça e a ferrugem não comem, mas o vaso de barro pode se quebrar. Mas mais importante do que o vaso de barro se quebrar é o que está escrito em Jeremias capítulo de número 18. Ele disse: se o vaso se quebrar, tiver na mão do oleiro, dorme tranquilo, porque eu, o oleiro, faço dele um vaso novo, sem ranhura, sem rachadura, coloco de novo o meu tesouro dentro dele. Quantas vezes, pregador, o vaso pode se quebrar na mão do oleiro? Infinitamente vezes mais. Enquanto você permanecer na mão do oleiro, o oleiro está dizendo: a roda está girando, eu estou trabalhando em você. E para trabalhar o vaso é de dentro para fora, de dentro para fora. Eu estou moldando o seu interior, rapaz, eu estou moldando o seu interior, moça. Quem olha para você está dizendo: não estou vendo nada diferente. E Deus está dizendo: porque eu trabalho primeiro no interior. Quem conhece você de verdade sabe quem você era, quem você é. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu sei quem você vai ser na minha presença. Tesouros em vasos de barro, para que a glória e a excelência do poder seja minha. Ele vai trabalhar, entende? E Davi está olhando e está dizendo assim: eu vou começar agora a executar algumas coisas que eu tinha proposto no meu coração. E quando Davi se assenta na sua cama, ele vai se lembrar. Ele formou uma aliança com alguém. E a aliança não era pequena, irmão. E alguém pode olhar e pode dizer assim, fala: não, o negócio aí era conversa fiada, porque Davi demorou muito tempo para procurar a prole de Jonatas. A questão é que Davi não estava diante de Jerusalém, sentado no trono de braço cruzado. Ele assume um reino que tinha diversos inimigos, querendo tomar a terra de onde que ele tinha conquistado. E talvez você não saiba, antes de Davi, Jerusalém não existia. Jerusalém era a fortaleza dos heveus e dos heteus. Davi conquista Jerusalém, invadindo por baixo de um aqueduto da cidade, onde era a passagem do esgoto da cidade. Ele cava um rumo diferente do rio e faz com que ali fique um espaço vago. Por quê? Porque era impenetrável a fortaleza de Jerusalém. Se vem por cima, flecheiro derruba, vem por baixo, os cavaleiros derruba. Aí Davi falou: como que eu vou vencer, Deus, se quando eu venho de frente eles me acertam, se eu tento vir por cima eles me acertam? Aí Deus diz: porque você não tentou ir por baixo ainda?
ainda. Desce um pouco que você conquista, vai por baixo que dá certo. Aí Deus olhou para Davi e falou para ele: desce, desce, desce. Ele diz: desce quanto? 1 metro. Ele diz: não, desce mais um pouco. 2 metros, não, desce mais um pouco. Quase 6 metros de profundidade. Davi entrou dentro, não conseguia nem enxergar o que tinha em cima. E Deus falando para ele: você não enxerga o que está em cima, mas quem está em cima te enxerga na parte de baixo. Entra por baixo que dá certo, vai por baixo que dá certo. Faz do meu jeito, faz da minha forma, faz da maneira que eu mando. Irmão, eu tô para ver alguém que faz o que Deus manda e consegue pegar e perder peleja. Não perde. Deus entra com ele, peleja com ele, guerreia com ele, anda com ele, deita com ele, acorda e levanta com ele, pisa com ele. Você pisa, Deus pisa. Você anda, Deus anda. Você fala, Deus assina embaixo. Você levanta a mão, Deus recebe. Você adora, Deus levanta do trono. Você fala em língua, Deus diz: é meu poder que eu estou derramando. É a glória que a igreja recebe. Porque, irmão, quem é obediente a Deus recebe dele resposta. Você veio procurar uma resposta da parte de Deus. Veio, leva hoje, desce. Desce mais um pouco que eu estou te esperando. Aonde você sobe do campo de visão do homem, você fica diante da glória e a majestade de Deus. E Deus está te dizendo: eu não te perco de vista. O lamando, ré, me assaio. Eu estou sentindo a glória e a presença dele aqui. Ele está dizendo: eu vou te esconder do campo de visão do homem. Você está tomando flechada demais porque está aparecendo para o homem. E Deus está dizendo: ninguém toca, ninguém vai tocar, eu vou te esconder. E alguém está dizendo: é cova. E Deus está dizendo: é nada, é estratégia. Vai vencer por baixo, vai passar por baixo. E quando alguém te vê, você já está lá do outro lado. E alguém está dizendo: como que conseguiu? Qual é o segredo? Qual foi a resposta? É que você desceu quando ninguém queria descer, mergulhou quando ninguém queria mergulhar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Ah, irmão, Davi veio por baixo, ó, e ninguém está vendo. Irmão, quem vem por baixo não é visto, irmão. Quem vem por baixo some do campo de visão da ótica humana. Está entendendo? Davi está vindo por baixo, enquanto Davi está cavando, ninguém está entendendo nada. Tem alguém dizendo: Davi sumiu e Davi está cavando. Aí tem alguém olhando e está dizendo assim: ixi, não, Davi, não. Oh, a gente não viu mais, não aparece mais, está sumido. Aí estão olhando. Para algumas pessoas, o fato de Davi cavar, o fato de Davi descer, estão dizendo, afundou. Para alguns, se você olhar pela ótica de Deus, Deus está dizendo profundidade. Para alguns, afundou. Para Deus, profundidade. Está lembrado de Jonas? No ventre do grande peixe? Jonas está toda a sua vida revoltado com Deus e não ora. Quando o peixe engole Jonas, o texto diz que o peixe mergulhou. E alguém está dizendo: e morreu. E o peixe mergulhando, Jonas está dentro, não vê o que acontece. Mas quando o peixe atinge um nível de profundidade, Deus desperta em Jonas o espírito de oração. E Jonas volta de novo a orar o Senhor teu Deus. Porque a profundidade tem poder de despertar em nós coisas que outrora estavam adormecidas. Meu Deus, eu não ia nem pregar essa mensagem. Quando eu sentei ali, Jesus disse: prega. Eu vou entregar para você profundidade. Irmão, buscar profundidade da parte de Deus é nós olharmos para o Senhor e dizer para Ele: estou descendo, mas não é à toa. Eu quero encontrar, nem que seja lá no fundo, alguma partícula daquilo que eu perdi. Quando Jonas começa a orar, o texto diz: e o peixe começou a se movimentar. Jonas ora, Jonas não vê, mas o peixe se movimenta. Por quê? Porque a minha oração nem sempre vai fazer com que eu veja
o efeito dela trabalhando. Sabe por quê? Porque o mais importante do que eu ver o efeito da minha oração é eu saber que Deus trabalha independentemente do meu campo de visão, vê ela ou não. Jonas não vê, mas Jonas ora. Deus não muda o ambiente interior aonde Jonas está, mas o ambiente aonde Jonas está depositado começa a se movimentar. Jonas não enxerga, mas Deus está movimentando. Jonas não vê, mas Deus está movimentando. Davi não enxergava, os inimigos não via, mas enquanto Davi cavava, Deus estava dizendo: desce mais um pouco. Quando eu mandar, você vai para frente, mas agora só desce, desce, desce e desce. Desça quantas vezes for preciso, pregador, mas já estou descendo na meia-noite. Se for preciso, desce às 3 da manhã. E se Deus mandar, desce às 6 também. Jejua 12 horas se for preciso, mas traz de novo a glória que você tinha na sua vida. Volte a cantar como você cantava, volte a pregar como você pregava, volte a adorar como você adorava, volte a sentir a presença como você sentia. Descer é sinônimo de receber da parte de Deus. Ele desce, conquista. Aí ele vai dizer: não, preciso agora buscar quem estava comigo. O texto diz que a alma de Davi amava Jonatas. Aí ele vai chamar Ziba e vai dizer assim: ô Ziba, me traz uma resposta aqui. Porventura ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? E Ziba andava com crente, na congregação dos crentes, no meio de crente, falava como crente e não era crente. Um exemplo, vou falar para você. Ele vai perguntar, ele vai dizer assim: tem alguém sim? Aí Davi vai dizer: quem é ele? Ele diz: é um filho de Jonatas, está lá na casa de Maquir, na terra de Lodebar. O nome dele é Mefibosete, porém é aleijado de ambos os pés. Não. Davi perguntou da defeituosidade do camarada. Perguntou: tem alguém? Se ele dissesse: tem, rei, está lá na casa de Maquir, quer que eu vou buscar? Acabou. Mas Davi é daquele tipo que dá informação demais, até do que não deve. Está lá na casa de Maquir, porém tem um defeito. Porque na mente de Ziba, colocar o defeito na pauta, na mesa, vai fazer com que o rei desista dele. Aí o rei está olhando e está dizendo: manda buscar. Aí Davi está dizendo assim: traz para mim. Porque o rei não trata da mesma maneira que Ziba trata. O rei tem um pensamento diferente, entende? Irmão, tem gente que acha que pode mudar o pensamento do rei. Tem gente que acha que pode chegar no ambiente da adoração e falar para o rei: se eu fosse o Senhor, não se utilizava dele ou dela. Aí o rei diz: traz. Quando ele chega, olha o que acontece. O menino vem, ele é aleijado de ambos os pés, porque o texto diz que quando ele era pequeno, há uma incursão dentro de Jerusalém, morre Jonatas, morre Saul, a sua ama pega o menino no colo, vai correr com ele e ele acaba caindo. Entenda que o problema todinho da vida de Mefibosete foi por uma queda que ele teve lá atrás. E aí ele tem que vivenciar todos os dias a dor dessa queda. Ele tem que vivenciar todos os dias a defeituosidade dessa queda. Aí ele está na casa de Maquir, e tem muita gente boa ao redor que nem sequer foi buscar o menino. Por quê? Porque se tivesse tratado de Mefibosete enquanto ele era novo, a queda não teria trazido para ele defeituosidade permanente. Vou aplicar para você entender. Quebra os tornozelos do menino. Se alguém tivesse tratado no exato momento, no tempo oportuno, mediante a queda não teria trazido para o menino uma defeituosidade permanente, porque aquilo que eu não trato quando está no início, se prolifera de uma maneira muito grande,
e eu não consigo tratar depois, porque aquilo que foi uma queda torna-se um hábito de vivência. Então ele nasce, ele cresce, ele se cria, e Maquir cria dele muito bem, porque a terra poderia ser de Lodebar, mas na casa de Maquir tinha sempre espaço para mais um. E tem gente que diz que ele vivia diante de uma pecaminosidade terrível. Não era, porque quando Ziba vai tratar-se com Davi, ele vai dizer: na casa de Maquir, aquele que sustentou você e os seus soldados, tinha pão para Davi, mas também tinha pão para Mefibosete, porque Maquir não fazia distinção: se é rei, senta na mesa, come comigo; se é defeituoso, senta e come da mesma maneira. Aí o texto diz que eles trazem um menino, e quando ele chega diante de Davi, ele está tremendo. É descendente real da linhagem, tem direito ao trono. O menino tem alma real, tem sangue real, e está vivendo como alguém que não tem direito a nada. Tudo isso por causa de uma queda que aconteceu lá atrás na vida dele. Ele está vivendo o pior da vida dele, não pelo momento atual, mas pelo que já passou. Então todos os dias ele acorda, olha para si, e ele revive o momento da queda. E quem vive e revive o momento da queda nunca tem tempo para viver o novo de Deus. Ele acorda olhando para a defeituosidade, dorme olhando para a defeituosidade, vive olhando para a defeituosidade, e não tem tempo nem de ver as qualidades dele. Ele vai chegar para Davi e vai dizer: quem é o teu servo para que me coloque diante de você, sendo que eu não sou nada mais do que um cachorro morto? Olha o que uma queda é capaz de fazer com alguém. Olha do que um erro, um maltratado é capaz de fazer com alguém. E aí o rei vai olhar e vai dizer assim: vou mudar a situação. Está dentro do palácio, tem linhagem real, não pode ser rei porque é defeituoso, mas não vou abandonar ele não. Aí Davi tem uma mesa. Está lembrado de quando Davi foi ungido? O que Samuel disse? Ninguém se assenta na mesa enquanto ele não. Porque a cabeceira da mesa principal ficava de um lado o dono da casa, do outro lado o profeta. Só que a mesa que Davi tinha era redonda. Quando se assentava, todo mundo era igual. Só que Mefibosete não podia se assentar na mesa, porque se ele se assenta na mesa, todo mundo vai olhar para ele e vai ver a sua defeituosidade. Aí Davi tem uma ideia: traga para nós cordeiros e mole eles, tire as peles e cubra a mesa com a pele do cordeiro, de maneira com que a pele do cordeiro desça até o chão e cubra a imperfeição daquele que teve a queda. Encerro para você. Davi vai olhar e vai dizer: tem uma solução, mas para isso o cordeiro tem que morrer. Aí eles imolam o cordeiro. Diz Davi: faz o que com o sangue? Ele diz: o sangue usa para aspersão. Faz o que com a carne? Usa para holocausto e sacrifício. E faz o que com a pele? A pele deixa que a gente cobre as imperfeições. Como um na Bíblia não é regra, é exceção, e para formarmos uma base doutrinária precisamos de pelo menos 2 textos que citam a mesma coisa. Aí eu me lembro do Éden, alguém nu porque pecou. Aí Deus desce no jardim que tinha dentro do Éden e diz: Adão, há um jeito, o cordeiro precisa morrer. Só que no Éden o cordeiro morreu, cobriu a nudez de Adão. No livro de 2 Samuel e no 1 Samuel e também no livro 1 e 2 livro dos Reis, o cordeiro precisou morrer para cobrir a imperfeição de Mefibosete. Mas na cruz do Calvário, o cordeiro morreu para cobrir não a imperfeição de Sansão, não só a imperfeição de Davi, não só a imperfeição de Salomão, não só a imperfeição dos reis da Bíblia, mas ele olhou para mim e para você e disse: Ebenezer, foi para vocês, o cordeiro precisa morrer. Aí de repente uma lança transpassa a sua lateral, mais de 460 cortes no seu corpo, uma coroa de espinho sírio medido cerca de 7 centímetros, cravo nas mãos e nos
pés, medindo cerca de 12 centímetros de comprimento e 3,5 de espessura. Ele olhou para mim e para você, e de repente o céu está de bronze. O pai o abandona a ponto dele clamar e dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Só que quando Jesus poderia pegar e descer da cruz, porque se ele dá ordem aos anjos, os anjos o socorria, mas ele olhou para mim e para você e diz: não, eu não desço, porque sei que naquele domingo meu sangue, a pele do cordeiro, vai cumprir a imperfeição da Ebenezer, e quem entrou caído vai subir de pé, quem entrou chorando vai sair sorrindo, porque a minha glória, a minha presença, é eu quem desço no ambiente. Você veio buscar uma resposta, leva uma da parte de Deus. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Você só está vivo pelo sangue do Cordeiro. Você só está de pé porque é pelo sangue do Cordeiro. Foi a graça quem te alcançou. Aí o texto vai dizer que de repente alguém olhou e disse assim: por que o Cordeiro tem que morrer? Porque a pele cobre os pecados, o sangue traz vida, e o nome de Jesus, que é acima de todo nome, é por ele que nós somos justificados por intermédio da graça. É por isso que o diabo tenta te derrubar e não consegue, tenta acabar com a tua vida e não consegue, porque Jesus olhou e disse: senta na mesma mesa que eu. Encerrei. Parábola da grande ceia. Encerrei. Parábola da grande ceia. Jesus está dando uma parábola, e ele usa de termos alegóricos para falar de verdades absolutas. Aí ele vai dizer assim: existia um rei. Ele está dizendo dele. E esse rei mandou chamar os seus amigos. Está dizendo dos judeus. Ele diz: vem, tem uma grande ceia que eu preparei para vós. E aí os amigos olhou e diz assim: eu não vou, porque a minha cabra está dando cria, eu tenho que olhar. O outro diz: não, meu filho vai casar. O outro diz: não posso ir, estou atarefado. Ele está dizendo: porque eu vim para os judeus não me receberam. Aí ele olhou e falou assim, e aí ele pegou e mandou o teu servo, o Espírito Santo, e disse: sai, entra nas vielas, becos e valados, e traz cegos, coxos, mancos e ressecados, e coloca todo mundo para comer na minha mesa. A mesa dos imperfeitos. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu daria esse: a mesa dos imperfeitos. Por quê? Porque quando o coxo sentava na mesa e olhava para o lado, aí o cego olhava para ele e dizia assim: você é coxo. Ele diz: mas você também é cego, não pode falar de mim. O mudo que nem podia falar, irmão, só balançava a cabeça. Porque diante da mesa de Deus, todos nós temos falhas e defeitos. Só que a mesa dele é como a minha. A mesa dele não é como a tua. A mesa dele é como a mesa de Davi, redonda, tem lugar para todo mundo. Porque aquele que vencer se assentará comigo, comerá na mesa à destra do Pai. Serei eu, é só o trono de Jesus. O Pai sentado no meio, Jesus Cristo à direita, o Espírito Santo à esquerda, e todos nós sentamos na mesa para as bodas do Cordeiro. E ele olhando e dizendo: foi o meu sangue quem te purificou de todo pecado, foi a minha pele, foi a pele do Cordeiro quem te manteve de pé. Eu dei essa volta toda para dizer para você que se você entrou aqui de cabeça baixa, você tem motivo para sair de cabeça erguida, porque Jesus está te dizendo: você é maior do que a queda, você é maior do que a imperfeição. Levanta a cabeça, ergue, continua caminhando. O passado passou, não volta mais. O que vale é o hoje, é daqui para frente, é daqui para frente, é daqui para frente, é daqui para frente. É uma nova história, é um novo tempo. 2023 já começou, você ainda está dormindo, pensando na queda de 2010, de 2020. Ergue a cabeça, se envolva na mesa, se cubra com o sangue do Cordeiro, se banhe nele, diga: Jesus, é uma nova história. Se levante aplaudindo, se levante aplaudindo, se levante aplaudindo. Isso, levanta aplaudindo. Glória. Eu disse a você que eu seria bem lacônico, bem rápido. Só vim aqui para dizer isso para você. Quando a mesa dos homens diz: vai,
a mesa de Cristo está posta e Ele está dizendo: vem. Porque para Jesus há sempre um lugar na mesa. E a todo tempo Ele vem falando de mesa. Quer ver? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se ceia na onde? Na mesa também é um altar. Existiam 3 tipos de altar para um judeu no Antigo Testamento. Primeiro era o altar feito de 12 pedras lavradas. Segundo, a mesa. Terceiro, uma cama. Se você entra na casa do judeu, você não se assenta à mesa dele, você não entra no quarto dele, não vê a cama dele, se você não for íntimo o suficiente. Porque cama é um altar e a mesa também. Todas as vezes que o judeu se assenta na mesa, ele agradece a Deus, levanta para o céu o seu alimento, ele dá provisão e dá graças a Deus. Ali é uma tipificação de um culto, então torna-se um altar. Semelhantemente a sua cama, porque é o lugar onde o casal coabita um com o outro, e no ato da coabitação gera-se vida, e vida só pode ser gerada no altar. É por isso que os judeus olham, e por isso que Paulo, quando vai escrever, e Jesus também diz que o leito de um casal deve ser sem mácula. Por quê? Porque também é um altar. Porque tudo quanto nós fazemos, quer comamos ou quer bebemos, fazemos tudo para a glória de Deus. É por isso que Jesus sempre falou de mesa. É por isso que Davi olhou e falou assim: portanto, Mefibosete comerá a minha mesa perpetuamente. Ele estava dizendo: eu não quero nem saber do que vocês vão dizer. Eu quero saber que se ele aceitasse assentar na mesa e deixar com que a pele do cordeiro cubra ele, tem pão para ele todas as vezes que ele se assentar na mesa. Essa é a palavra para você. Todas as vezes que você entrar aqui, se você tiver a capacidade e a coragem de dizer para ele: esse é o meu defeito, ele vem com a bandeja e diz: tem pão, come, se fortalece, porque tem defeito na sua vida que você só vai vencer fortalecido pelo alimento que Deus te dá. E ele me trouxe aqui para dizer para você ficar tranquilo: eu não perdi o controle da situação. Se assenta na mesa enquanto eu trabalho, porque Deus, ele oferece sempre o melhor alimento. Está lembrado de João capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia? Está todo mundo se assentado à mesa. Aí o mestre Sala vem com o vinho e diz: toma um pouco desse. Aí alguém olha e diz: rapaz, eu estou sentado aqui até agora, tomei de todo o vinho que aqui tinha, e vocês deixaram o melhor para o final. E Jesus disse: fica tranquilo que na sua mesa só chega o que é de melhor. Só o que é de melhor. Ele não dá nada pequeno para ninguém, ele não entrega nada pouco para ninguém. O que tem para você é grande. Lodebar nunca mais. É da terra seca para a mesa do rei, da terra seca para a mesa do rei, da terra seca para a mesa do rei. Eu vou falar até você dar um glória. Da terra seca para a mesa do rei, da terra seca para a mesa do rei. Pai, diante da tua presença, aqui está o teu povo, Senhor, a tua igreja. Eu louvo e glorifico o teu santo nome. Eu lhe agradeço, Deus, porque tudo isso é pela tua graça. O pregador não tem poder de fazer nada. É tua a graça, a palavra é tua, a honra é tua e a glória também seja tua. Nós te agradecemos porque ouvimos o Senhor falar com a nossa vida, falar com a nossa alma, falar com o nosso coração. Que a tua igreja saia daqui entendendo que as quedas, as imperfeições, Senhor querido, as frustrações do dia a dia e do nosso passado não pode nos parar. E o caminho que nós percorremos é da terra seca para a mesa do rei, da terra seca para a mesa do rei. Pai, guarda-nos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso coração. Guarda, Senhor, a entrada e a saída dessa casa de oração. Toma nas tuas mãos a vida da pastora Carla, do bispo Adevaldo. Estamos ali fazendo a tua obra, mas vamos de retornar brevemente. Que o Senhor, com a mesma mão que os levou, também os traga. E com a mesma mão que aqui está nessa casa de oração, permaneça perpetuamente. É o pedido que eu lhe faço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte. Queridos, que Deus e Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família,
continue orando por nós. Quarta-feira eu tenho uma ressonância magnética para fazer e temos aí 80% de probabilidade